Bom, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu e o Tribunal Superior do Trabalho seguiu a orientação. Seguiu a orientação fazendo editar uma OJ, orientação jurisprudencial, da SBDI, a OJ número 247. Na OJ número 247, disse o TST o seguinte: as empresas estatais não precisam motivar a demissão de seus empregados. Ou seja, aplicar-se-ia a essas empresas a mesma regra que se aplica às empresas privadas por decorrência do artigo 173 da Constituição Federal. Artigo esse que sofreu alteração com a emenda constitucional 19, mas não de fundo, uma alteração que não mudou a realidade com relação a elas. E com relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a mesma orientação jurisprudencial, a OJ 247, dizia: nestas é necessário que haja a motivação devida para poder desligar o servidor. E a orientação do TST com relação aos Correios era o seguinte: como o Correio tem um tratamento típico de autarquia, reconhecido no que diz respeito a benefícios fiscais, regime de precatório e outras questões, prazos em dobro, então é necessário que também se reconheça que ele tem o ônus, quer dizer, a outra parte do regime, que é ter que usar de motivação suficiente para desligar os seus empregados. Muito bem, essa questão então, depois de uma decisão específica do caso dos Correios, aplicando esta orientação, houve um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Esse recurso extraordinário foi recebido pelo sistema da repercussão geral e julgado esse ano, 2013. É o recurso extraordinário 589998 do Piauí, que foi relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. É interessantíssimo verificar, se vocês tiverem interesse, as notas taquigráficas desse julgamento, um julgamento que houve discussões muito acaloradas até entre os ministros do Supremo, mas em síntese, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal neste acórdão? Eles discutiam primeiro apenas o que se relacionava aos Correios, mas eles terminaram por decidir que, fazendo a dicotomia já tradicional entre empresas estatais que exploram atividades econômicas e empresas estatais que prestam serviços públicos, eles dizem na ementa sobre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, depois dizem: as empresas estatais que prestam serviços públicos, na hora de demitirem seus servidores, seus empregados, têm que motivar a demissão, a dispensa. Quer dizer, a dispensa não pode ser imotivada, como numa empresa privada qualquer.